CEMEB Edevaldo Caramês. Aula 22 e 23 de arte, conhecendo a arte figurativa. O conteúdo dessa aula vai ser diferenciar o que é a arte figurativa de uma arte realista. E vamos também estar conhecendo um pouquinho do artista Romero Brito. A arte figurativa. O que é arte figurativa, Tia Marci? É um desenho artístico pautado na representação das formas. Exemplo: seres humanos, objetos, animais e paisagens. Mas como, Tia Marci? Eu vou dar o exemplo para vocês destas árvores. Como vocês podem observar, nós temos 4 tipos de árvores aqui, certo? Então, uma de uma forma diferente da outra. Só que, quando você olha para elas, não dá para confundir essas árvores com uma maçã. Não tem como você confundir essas árvores com uma borboleta, certo? Olha a primeira árvore. Ah, mas ela tem um rostinho, Tia Marci, né? A árvore de verdade, ela não tem. Mas ela é figurativa. Por quê? Porque ela está representando, sim, uma árvore. A 2 ela é mais parecida, mas ainda vemos que é um desenho, certo? A terceira, ela tem um rostinho no tronco e tem umas maçãzinhas. Mas a maçã, ela é real? Se você olhar nela, ela está bem realista, é igualzinho a maçã que nós conhecemos? Não, mas dá para você perceber que é uma maçã. Então, ela está representando a figura que existe. Então, sempre que nós falamos assim, um desenho figurativo, nós vamos estar fazendo um desenho que represente aquilo que já existe, independente da forma que a pessoa esteja fazendo o desenho dela, que é, neste caso, as 4, uma diferente da outra, mas estão representando, sim, uma árvore figurativa. Principais características da arte figurativa. Nós temos que observar primeiro que essa arte, ela é representativa, está representando aquilo que existe. A arte realista e estilizada, quer dizer, é uma arte que é real, que ela existe sim, só que ela tem o seu estilo próprio, cada um faz do seu jeitinho. Terceiro ponto, uso de formas da natureza. Então, você tem a natureza ao seu redor, mas você vai estar fazendo o quê? Uma imitação daquilo que existe. Verossemelhança, ela parece. Então, não dá para confundir com um outro tipo de imagem. Então, isso sim nós chamamos de arte figurativa, imagem figurativa. Tudo bem? Vamos observar mais alguns exemplos. Exemplos de seres humanos figurativos. Então, você tem aqui 3 exemplos, certo? Então, dá para você observar que são pessoas, sim, mas não são reais. Não é como uma fotografia, né? Que ela é realista, mas todos eles, sim, estão representando o figurativo. É a figura de uma pessoa. Então, não tem como você confundir nem o desenho 1, desenho 2, desenho 3, confundir ele com um carro, com uma bola, confundir com uma árvore. Você olha e você fala, não, aqui eu tenho sim um menino, uma menina, né, uma criança. Então, ele está fazendo o quê? Figurativo, né? A figura daquilo que existe, mas cada um do seu jeitinho, que a gente fala, cada um é estilizado com um estilo diferente do outro, mas é um desenho figurativo, os 3. Agora vamos para artes realistas.
é representação da realidade, as coisas como elas são. Então, ela tem que imitar realmente de uma forma que você olha e é uma realidade imediata. É uma imagem não imaginada, né? Não é uma imagem da imaginação. É demonstrar a realidade da maneira mais verossímil possível. É um retrato fidedigno da realidade. Quer dizer, ele é igualzinho àquilo que já existe. Então, isso nós chamamos de arte realista. Um exemplo de uma arte realista, né, que eu acho incrível, é o do pintor nigeriano Olusegun Olomide, né? Você pode ver que até as gotinhas de água que você olha, você fala assim, nossa, é real. Gente, pode acreditar, não é uma fotografia, é uma pintura. Então, ele consegue fazer uma pintura que ela chega a ser real. É a realidade, quer dizer, você olha aqui, é um ser humano mesmo. Então, isso sim é uma arte realista. A fotografia também é conhecida como uma arte realista, né? Porque ela está representando uma imagem real. Então, ela está representando uma imagem real. Então, você olha a foto do gatinho. É uma arte realista, mas em fotografia. O que é diferente do que a tia Marci mostrou na imagem anterior para vocês, que é daquele artista nigeriano, certo? Que é pintura realista. Então, fotografia e a pintura são consideradas, sim, uma arte realista. Porque dá uma olhada no peixe. Dá uma olhada nesta maçã. Então, quer dizer, ela é real. É igualzinho àquela que existe. É uma cópia fiel daquilo que existe. Então, nós chamamos de arte realista, que tem uma diferença muito grande do que seria a arte figurativa, que é aquela figura que representa aquilo que já existe. Então, tudo bem? Arte realista, real. Arte figurativa, representação ou imitação da natureza daquilo que já existe. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um artista de pinturas figurativas e bem figurativas, né? Então, biografia de Romero Brito. Romero Brito nasceu em Recife, pernambucano, brasileiro, no dia 6 de outubro de 1963. Desde a infância manifestou tendência artística e muita criatividade. Bom, todas as artes dele nós podemos chamar sim de figurativa. Esta é a imagem de Romero Brito. Então, aqui o que você tem? Eu posso dizer o que? É uma imagem realista, né? Porque é uma fotografia, então é uma arte fotográfica, né? E este é o Romero Brito, ele é pintor e escultor. Além de pintura, ele também faz esculturas. Obras e características da pintura dele. Suas pinturas contam com cores vibrantes, então são cores bem fortes, bem chamativas, e traço bem demarcados. Então você pode ver que o contorno ele puxa bastante para o preto. Abusa das formas geométricas para preencher a tela. Então você tem a imagem e no fundo da imagem ele brinca, né, com as linhas geométricas. Então, nós já aprendemos sobre linhas geométricas. O quadrado, o retângulo, né? Aprendemos também sobre a linha inclinada, né? Que seria a diagonal, e a linha horizontal, que é aquela deitada. Então, você pode ver que ele sempre tem a imagem figurativa na frente e o plano de fundo, sempre ele faz a geometrização dessa forma. E vamos para a atividade. Bom, nessa atividade aqui, número 1, você vai
observar bem as cores e as formas da imagem dele. Depois, vamos colorir conforme o modelo acima. Do jeitinho que ele coloriu ali, você também vai estar colorindo, certo? Só que se você observar a imagem de baixo, está faltando sim algumas formas. Igual tem alguns riscos, tem algumas bolinhas que estão faltando. O que estiver faltando, você vai completar nessa imagem, ok? Na lição 2, observe a forma das linhas. Então, você pode ver que aqui tem todas as linhas que a tia Marci já ensinou. A inclinada, a reta, né? Nós temos aí círculo, retângulos, certo? Né? Então, você vai observar bastante as formas. Depois, você vai colorir esse peixinho do mesmo jeito que está a amostra logo acima, né? Então, você pode ver que o plano de fundo dele está faltando os círculos. Então, você vai fazer do mesmo jeitinho que está ali. Embaixo, nesse espaço vazio, você vai fazer a sua cópia. Então, a cópia é figurativa. Então, você olha ali e você tenta representar ela embaixo, nós chamamos de releitura, né? Então, você vai olhar e vai tentar fazer. Tia Marci, mas o meu não ficou bonito, não está perfeito. Não tem problema. O importante é que vai estar representando o peixinho logo acima. Aí sim, este você pode estar colorindo do jeitinho que você quiser, tudo bem? Lição 3. Faça um desenho figurativo de um animal preferido. Então, você vai fazer o quê? Eu gosto de um gato. Então, você vai fazer a figura de um gato. Lembrando que ele vai parecer um gato, mas ele precisa ser realista, precisa ser igualzinho o gato? Não, o importante é que seja um gato. Então, logo abaixo, você vai fazer um desenho figurativo de uma fruta preferida, a fruta que você mais gosta. Então, você vai representar ela aqui, né, como uma arte figurativa, ok? Lição número 4. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai recortar a imagem. Por quê? Porque ele é um quebra-cabeça. Depois que você recortar, aí você vai colar na folha seguinte, certo? E colando nessa folha, você vai esperar secar. Depois que ele secar, você vai colorir do seu jeitinho. Espero que tenham gostado da atividade de hoje, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.